Vamos lá, leitura da lei seca. Leitura da minha Constituição marcada com base nas questões que eu fiz anteriormente. Vamos lá. Dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada na lei. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. É livre a manifestação do território nacional. É livre a locomoção do território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nem entrar, permanecer ou ele sair com seus bens. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. A criação de associação e, na forma da lei, de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial exigidos no primeiro caso, o trânsito em julgado, que é no caso de ser compulsoriamente dissolvidas. Ninguém poderá ser compelido a associar ou permanecer associado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. É garantido o direito de propriedade. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. São assegurados os termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos seus filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal dos cujos. Todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. São assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos, esclarecimentos e situações de interesse pessoal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não haverá juiz ou tribunal de seção. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe dê a lei, assegurados plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos por eles respondendo os mandantes, executores e os que podendo evitá-los se omitirem.
Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei estendidos aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes: privação e restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84. Não haverá penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimentos cruéis. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios de recurso inerentes. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ato escrito e fundamentado de autoridade judiciária competente. Lembrando que a autoridade policial, o delegado de polícia, a autoridade judiciária, juiz de direito. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ato escrito fundamentado de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário fiel. E aqui nós vamos agora para os remédios constitucionais, que são habeas corpus, sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, conceder-se-á mandado de segurança, o S de segurança ou associa o conceito certo, para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando é responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros associados. Conceder-se a mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Conceder-se a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ao banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial. Ai, caralho. Porra, velho. Enfim, a vida do estudante não é fácil, né? Focado aqui, aí vem a muriçoca, tira minha concentração. Ah, muriçoca é desgraçada, mas você não vai me desconcentrar não, sua vagabunda. Vou estudar. Vou cortar esse vídeo, vou consertar meu notebook. Vamos lá, uma síntese, como é que funciona o meu estudo? Não sei se vocês percebem, mas suponhamos, você tá malhando, ou você tá na casa de um parente. De repente tem um vizinho lá, filho da puta, que tá com som altão, tocando umas baixarias. Ou qualquer outra música engraçada, seja lá o que for. E essas músicas, de tanto ser repetida, ela acaba ecoando na sua cabeça. E em algum momento, durante dias depois, você vai se pegar reproduzindo aquela música na sua cabeça. Ou seja, eis aí o poder da repetição. Então, eu sou super adepto no estudo da lei seca. Claro, eu faço questões. Aprendi isso com um cara chamado Walter Rodrigues. Aqui, meu máximo respeito a você, Walter. Sou muito grato. Aprendi isso com ele. E repliquei esse método e tem funcionado comigo, assim. Porque eu era meio tradicional. Eu estudava através de escrita, resumo e tal. Isso é bom para concursos, vamos supor, a área jurídica, né? Que eu preciso de um raciocínio jurídico. Então, escrever me ajuda a desenvolver esse raciocínio. Mas para concursos em regra nível médio ou um nível superior ou outro ali, questões, muitas questões, leitura de lei seca, porra, faz a diferença. Os resultados que eu obtive até agora foi com esse método. Monto caderno de questões na plataforma Técnico Concursos. Faço as questões sem medo de errar e se errando tá tudo bem. Quando se trata da área de direito, as questões que eu erro ou acerto, eu marco na minha letra de lei seca, que eu pego a lei no site do Planalto, jogo por Word, e aí vou marcando a lei. Depois que eu bato, sei lá, uns 200 questões ou mais, seja lá o que for, eu bato o edital, aí eu faço a leitura, uma vez na semana dessa lei. Então é isso. Vou continuar aqui, consertar meu notebook.
Vamos nessa. Eu acredito no poder transformador da educação. A educação é sim uma das alternativas de ascensão social. O estudo dignifica. Vamos nessa, pra cima.